Eu sou o professor Maurício das Neves, aqui da empresa SN System, que desenvolve sistemas para a gestão de igrejas e instituições do terceiro setor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o projeto do E-Social. O projeto do E-Social começou já no ano de 2018 e a partir de janeiro estiveram obrigadas a enviar as informações às empresas que tiveram um faturamento superior a 78 milhões de reais. O projeto foi dividido em 5 fases. Esse primeiro grupo de empresas já está enviando. Vamos então passar para o segundo grupo de empresas. Esse sim é o grupo que nos interessa, é onde se enquadrarão as demais empresas e instituições, incluindo aqui as pessoas do Simples, as MEIs e também as pessoas físicas. Essa fase se inicia agora, no dia 16 e vai até o dia 31 de julho, onde nós teremos que informar as informações relativas às empresas ou os cadastros do empregador. Em setembro teremos uma outra fase, onde teremos que enviar as informações relativas aos trabalhadores. Em novembro teremos a terceira fase, vai se tornar obrigatório o envio das folhas de pagamento. Em janeiro do ano que vem, em janeiro de 2019, aí definitivamente extingue-se a Cefip. Nós não vamos precisar fazer mais a Cefip, ela vai ser calculada no ambiente do E-Social. E também em janeiro, nessa última fase, nós devemos enviar os dados de segurança e saúde do trabalhador. Essas são as tabelas que nós temos que enviar nessa primeira fase. São 10 tabelas, dessas duas que estão com fundo amarelo e vermelho, nós não teremos que enviar porque não tem a ver com as igrejas, ok? Então, só para você saber. Lembrando que para transmitir o E-Social, nós precisamos de certificação digital, seja aquele A1, seja o A3. Essa primeira fase é obrigatória para todos. Todo mundo que tem CNPJ, todo mundo que é empregador é obrigado a enviar pelo menos essa primeira fase, mesmo quem não tem empregado. Informação sobre o E-Social sem movimento. Eu não tenho movimento, não preciso enviar? Não. Excepcionalmente, em 2018, a transmissão do E-Social sem movimento será feita observando o cronograma de implantação, conforme a resolução número 3 de novembro de 2017 do Comitê Diretivo. A gente vai ter que seguir aquele cronograma, mesmo que você não tenha movimento a informar, tá? Então, traduzindo em outras palavras, todo mundo vai estar obrigado, mesmo quem esteja sem movimento, porque nós temos que fazer os cadastros iniciais, ok? E só a partir de janeiro de 2019, que se você estiver sem movimento, aí sim, você manda em janeiro sem movimento, ele vai entender para o resto do ano que você está sem movimento. E a competência que você transmitir com algum movimento, aí ele entende que a partir daquele mês você tem movimento. Então, segundo o Manual de Orientação do E-Social, que está na versão 2.4, a transmissão do E-Social sem movimento será facultativa, ou seja, ela não será obrigatória somente para o empregador pessoa física. Os demais, todos estarão obrigados. Ainda com relação à ausência do fato gerador, a informação relativa a essa situação será prestada por meio do evento S1299. Vejam que ele não está naquela lista que nós falamos no começo desse slide, porque é numa próxima fase ainda. Esse evento é o fechamento dos eventos periódicos e ele tem que ser com o certificado digital do tipo A1 ou do tipo A3. E a transmissão desse evento também poderá ser feita com a utilização do código. É um código que a gente cria lá no portal da E-Social, na Receita Federal, mas somente os seguintes contribuintes poderão enviar sem a certificação digital: microempreendedor individual, as MEIs, um segurado especial, microempresa e empresa de pequeno porte que sejam optantes pelo Simples e que possuam até 3 empregados. Portanto, se você tem mais de 3 empregados, você terá que ter obrigatoriamente a certificação digital. E ainda, terminando a nossa lista aqui, quem seja contribuinte individual, que seja equiparado à empresa, ou produtor rural, pessoa física, que possuam até 7 empregados. Então, sabendo das obrigações, quem tem movimento, quem não tem movimento, como é que a gente vai transmitir, a gente vai mostrar isso direto no nosso sistema SIG-RH. Vou abrir o sistema aqui. Opa, não é esse. Só um minutinho, pessoal. Eu cliquei no sistema errado, eu deixei um preparado aqui para a gente fazer o vídeo já.
Ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é atualizar duas tabelinhas, que é a natureza das rubricas, e você vai fazer assim. Você vai vir aqui em movimentação e social, importa a natureza da rubrica. Clicando nos 3 pontinhos, vai ter um arquivo aí, a partir de que você atualizou o seu sistema CGRH para a versão 3033, você vai ter dentro da pasta do programa esse arquivinho rubricas 2 CSV. Ele é a segunda versão do cadastro de rubricas. Você clica em abrir, clica em importar, ele vai dar essa mensagem para você dizendo que vai atualizar o cadastro. Você clica em sim, ele vai atualizar o teu cadastro. Eu não vou clicar porque eu já fiz o meu. E vamos para o segundo passo. Você vai de novo em movimentação e social e importa fatores de risco. Mesma coisa do anterior, você clica nos 3 pontinhos aqui, vai aparecer para você um arquivo chamado fator de risco.txt. Você seleciona ele, clica em abrir, clica em importar, ele vai dar essa mensagem para você dizendo que vai importar os dados, se você tem certeza sim ou não. Você vai clicar em sim e ele vai importar as naturezas da rubrica para você. Eu vou clicar não porque eu já tenho importado aqui, não tem necessidade. Vamos então conferir agora os cadastros que nós temos que deixar pronto. Primeiro você abre o teu cadastro de empregadores aqui, possivelmente vai ser uma igreja, você confira todas essas informações, seu CNPJ, a sua natureza jurídica, o CNAE preponderante, se você participa ou não do PAT, venha nessa guia outras informações. Essas informações aqui são muito importantes, não é cooperativa, não é construtora, se você tem algum tipo de processo você vai ter que ver no seu jurídico. A classificação tributária, pessoas jurídicas em geral, e o controle de ponto aqui também é importante. Para finalizar, você clica aqui em configura GPS. Possivelmente você é alguém do RH, essas informações são simples para quem está no meio, tá? Alíquota RAT, alíquota FAP, o código da tua GPS, o teu código de terceiros, lembrando que para a igreja não é 0079, é 0115, quanto você recolhe de terceiros e qual o seu percentual sobre a folha de pagamento, e ainda, no caso de igreja, você tem que marcar essa situação aqui que recolhe PIS/FOPAG, ok? Fechou? Eu vou desmarcar aqui porque eu não recolho o PIS/FOPAG. O próximo cadastro, nós temos que conferir as rubricas, que é os eventos. Tá? Eu vou mostrar uns 2 ou 3 aqui só para você saber o que acontece. Nós temos no cadastro de eventos, nós temos o salário do mês. Nós não precisamos mudar o nosso nome, nosso código, nada disso. O que nós precisamos fazer é vincular os nossos eventos aos eventos da natureza das rubricas que a gente importou no primeiro passo. Só fazendo uma comparação aqui, o nosso salário do mês vai ficar linkado à natureza 1000, que é salários, vencimentos, soldo e subsídio. O nosso evento salário família vai ficar linkado, né, à natureza 1404, que é salário família para o e-social. E mais um ainda, o nosso evento INSS, que é código 2001, vai ficar ligado na contribuição previdenciária, que tem a natureza 9201. O que você vai ter que fazer é conferir se todos os eventos que você usa vão estar ligados a uma natureza do salário, dos eventos do e-social, ok? Prosseguindo, algumas empresas têm alguns processos contra o INSS para não tributar alguns eventos. Se você tem um processo desse, você tem que informar em cima de qual evento o processo. Eu deixei um aqui de modelo, tá? Dia extra. Vamos supor que eu não queira que o meu dia extra seja tributado a título pedagógico, tá? Não é assim que funciona, e eu vou cadastrar um processo então para essa situação. Obviamente que você vai ter que ver com o teu jurídico, ele vai dar essas informações para você, mas o tipo do processo, o número, quando foi dada a decisão, a matéria do processo, a vara, essas coisas. Aí você preenche esses cadastros, que essas informações serão enviadas para o ambiente do e-social.
O próximo cadastro que a gente tem que checar é o cadastro de lotações tributárias. Foi criada essa figura para o ambiente do e-social. Se você não tem nada, se você é uma igreja, você vai criar apenas uma lotação tributária, que é a tua sede, e o enquadramento dela você vai selecionar aqui como se ela fosse um setor, um departamento, inclusive administração dentro da empresa. Essa é a primeira situação. Tá? Essas naturezas aqui são do próprio e-social. Eu vou selecionar um diferente aqui, ó, como se fosse obra. Aí vejam que ele abre o campo aqui, ó, se for obra, para a gente colocar o CNPJ do contratante, número da inscrição, o cadastro nacional de obras, é uma figura nova criada. Mas se você não tiver, você tem que cadastrar apenas um, e a natureza dele você vai escolher esse primeiro aqui, ó, setor, departamento, etc. E cancelar a gente não vai mudar, tem as lotações tributárias. O próximo é o cadastro de cargos. Você vai vir aqui em cargos e salários, checar os seus cargos, colocar o salário de cada um. Importante, ó, CBO. Todos os seus cargos têm que ter o CBO. Uma outra coisa que foi criada para o ambiente do e-social é o cadastro de horários. Você vai vir nos cadastros, vai aqui no menu tabela, a última opção horários. Você vai cadastrar os horários que você tem aí. Eu deixei de exemplo aqui 2, jornada de 8 horas, é um tipo de jornada normal. Eu tenho que informar quando a jornada começa, quando ela termina, o total de horas da jornada. Eu tenho que informar no intra-jornada o meu intervalo, tá? Eu tenho os tipos de intervalo, se é sem intervalo. Lembrando que se você está no RH, você sabe que horários com mais de 4 horas não pode ser sem intervalo. Você seleciona o tipo de intervalo, se é fixo ou variável, põe a duração dele, quando ele inicia, quando ele termina, e também se esse horário permite flexibilidade, e se você tem tolerância, você coloca a tolerância aqui tanto na entrada quanto na saída. Salvou, consulta todos os seus horários. Se você tiver mais de um, se você tem funcionários que fazem horários diferentes, você vai ter que cadastrar, que num segundo passo nós vamos ter que linkar cada funcionário ao seu respectivo horário. Foi criado também para o e-social um cadastro de ambientes, que é aqueles ambientes que são insalubres ou perigosos. Tá? Se você tem um ambiente insalubre aí, a gente vai ter que anotar depois aqui nesse cadastro o fator de risco. Eu deixei também aqui um de exemplo, se você não tem, mas nós temos que ter um ambiente geral para todo mundo, então você põe aí gabinete, ou administração, ou secretaria, descreve aqui, ó, sala da secretaria não sujeita a fator de risco. Lembre-se desse código aqui, ó, 0901001. Todos os ambientes que não tenham nenhum fator de risco, tá? A gente tem que colocar esse código aqui. Na lupinha você pode selecionar. Se de repente, vou dar um exemplo, é um hospital, ou então se a igreja tem, por exemplo, uma enfermaria que está sujeito a fatores patológicos, por exemplo. Aí você vai ver a enfermaria da igreja. É um exemplo bobo que eu estou dando, tá? Só para você entender. Você vai cadastrar esse ambiente, descrever esse ambiente, e você vai escolher o fator de risco do respectivo ambiente. Se não for, só essa informação que eu estou te dando. E para terminar, nós falamos do cadastro de processos para os eventos, né, para as rubricas, mas se você tem um processo que não é com relação ao evento, mas que te desobriga de recolher algum imposto, obviamente você vai ver com o teu jurídico também, mas você vai fazer o cadastro nessa tela aqui, ó, tá? Você vai ver com o teu jurídico, você vai informar o tipo de processo, o número, a decisão, se tem depósito, a vara, essas coisas de natureza processual. Feito isso, está pronto os nossos cadastros para a gente enviar. A próxima coisa, então, você vai vir em utilitários, a gente vai configurar aqui como é que o seu ambiente vai trabalhar. Provavelmente já vai estar igual o meu aqui. Se não tiver, você checa aí, é a pasta do programa e-social logs, é a pasta do programa e-social esquemas, onde vai estar os arquivos de esquema, tem que estar desse jeito aqui. E o diferente aí que pode ser para você, né, cada um vai ter um jeito, é o certificado. Você pode ter certificado A1 ou certificado A3. O A1 é aquele certificado que é um arquivinho que fica direto no seu navegador. Então você vai clicar só para quem tem o certificado A1 nessa pesquisa aqui e mostrar onde está o teu arquivo
PFX. É um arquivo que tem a extensão PFX. Você seleciona ele, ele vai trazer aqui e você pode pôr a senha já. Depois, na hora que você for transmitir, não pede a senha. Se o seu certificado é aquele de cartão ou de token, você vai selecionar um desses dois botões. Um dos dois vai dar para você. Eu sugiro que você comece com esse. Ele vai mostrar todos o que você tem aí, tá? Olha, no meu caso é esse aqui. Eu vou dar OK e vai ficar registrado o meu certificado digital. Aqui é importante você ver essa situação aqui. Para fazer os primeiros testes, você deixa como homologação, tá? Que não vai valer, você vai só testar se está funcionando. E os arquivos tem que estar dessa forma que está o meu aqui. A pasta do e-social vai ser SN System CGRH e-social, e a pasta do evento são os arquivos que a gente envia, SN System CGRH e-social envio. Então depois você salva. Pronto para a gente enviar. Existe uma ordem, tá? Existe uma lógica em todo esse processo. Primeiro você tem que enviar os cadastros do empregador, naquela ordem que eu listei as tabelas. Você vai vir em movimentação, e-social, exporta eventos de tabelas. Então a primeira tabela que você tem que mandar é o cadastro do empregador, aquela tabela S1000. Você seleciona ela, clica em exportar. Importante essa informação, tá? Ela é obrigatória a partir do dia 1º de julho. Você vai informar 1º de julho e a primeira vez que você for mandar é inclusão. Se houver alguma alteração, a gente tem que mandar de novo. Suponhamos que você mudou de endereço. Aí você vai alterar o seu endereço. Nós vamos escolher a alteração. Nesse primeiro passo, a gente vai deixar 1 de julho e inclusão, não precisa mudar nada. Clico em enviar. Ele já está gerando o arquivo para mim. Como eu já deixei a minha senha salva lá, ele já, lote recebido com sucesso. Ele já enviou e já me deu o retorno, ok? O próximo é estabelecimentos. Vai funcionar a mesma coisa. Eu clico em estabelecimentos, clico no botão exportar. Ele vai mostrar para mim que ele está no menu para enviar os estabelecimentos. É a mesma informação, mesma data de vencimento, tá? Eu tenho que colocar 1 de julho, deixar a inclusão, tem que colocar gerar e enviar. Ele vai mostrar também essa informação para mim, lote recebido com sucesso, e já gravou o número do protocolo. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como ver os protocolos. Esses dois são iguais porque é uma informação só. No cadastro de rubricas, por exemplo, são várias rubricas que nós temos. Vejam, eu tenho que mandar todas as rubricas. Eu vou clicar aqui, como nós estamos testando, tá, pessoal? Eu tenho que deixar o status do envio como a enviar. Quando você cadastrar uma rubrica nova, o status do envio vai ser a enviar, tá? Suponhamos que você precise pagar um evento que você não tem aí no seu cadastro. Quando você incluir lá no cadastro de rubricas, automaticamente ele já vai deixar o status a enviar. Quando tiver a enviar, o sistema sabe que é um registro que não tem lá no e-social. Eu vou pôr a data 1 de julho aqui, vou clicar em gerar e enviar. Esse vai demorar um pouquinho mais, porque são vários registros, tá? Ele envia até 50 de cada vez, por isso que você vai ver essa mensagem aí, que ele tem mais do que 50. Então, no caso das rubricas, nós vamos ter que enviar, no caso nosso, né, que nós temos 90 e pouco, nós vamos ter que enviar em duas vezes. Se passar de 100, a gente vai ter que enviar em 3 vezes. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é esse passo. Lembrando que existe uma lógica, tá? Você não pode mandar a rubrica primeiro, porque o teu cadastro não vai ter lá ainda. Cada rubrica sua vai estar linkada com o teu CNPJ. Cada estabelecimento seu vai estar linkado com o teu CNPJ. Por isso que tem uma ordem. Siga a ordem que está aí no programa. Envie primeiro o lote de dados 1001. Pronto, ele mandou. Mensagem recebida com sucesso, já devolveu para mim o protocolo aqui, a versão e a data, 18/2. E me deu um aviso aqui, esta tabela tem mais de 50 registros, então tem registros a serem enviados ainda. Esse fato vai acontecer somente com a tabela de rubricas que tem mais de 50, tá, pessoal? Então as primeiras 50, o status do envio dele está processado, ok. Eu estou descendo aqui para mostrar para vocês, a partir do 1050, ele já está a enviar. Então o que você vai fazer? Você vai
enviar de novo, que ele vai enviar só essas 50 que ficaram faltando. Esse é eu não sei dizer se é uma dificuldade, mas é uma configuração do próprio ambiente do e-social, que ele recebe apenas 50 registros por vez. Então, quando você for mandar, por exemplo, os funcionários, se você tiver mais de 50 funcionários, nós vamos ter que mandar em 2 lotes, 2 arquivos. Ele vai receber, validar. Nesse processo aqui, que está demorando alguns segundinhos, ele já está validando, tá, pessoal? Quando ele te devolver um protocolo, as informações suas já estão válidas e sem erro. Quanto mais informação, lógico, também depende da sua internet, depende do processamento do seu computador, mas olha, de novo, lote recebido com sucesso, me dá o número do protocolo aqui e o modelo que eu estou mandando, que é o S1010. Se eu clicar aqui agora, eu vou ver que todas as minhas rubricas estão com o status de processado. Então, só mais uma para a gente aprender, as restos são iguais. Eu vou mandar as lotações tributárias. Vou exportar. Lembrando que nós estamos em ambiente de testes, tá, pessoal? Ó, eu mudei as minhas aqui para a enviar. Depois que você mandar em ambiente de produção, não será possível mais a gente fazer isso aqui, clicar nesse botão, ele já vai ver que você mandou válido, ele não vai deixar você fazer isso. Fiquem tranquilos que você não vai enviar 2 vezes. Então, como a minha tabela de lotações tributárias tem 2, eu cadastrei a sede e cadastrei para a gente testar como se eu tivesse uma obra também. Vamos mandar, essas são 2, ele vai numa vez só. Lembrando sempre que é importante, você não deve esquecer, a validade é a partir de 1 de julho. Então eu clico em gerar, ele está gerando o arquivo para mim e já me devolveu o protocolo aqui, que o lote foi recebido com sucesso às 18h02. Pronto, o resto dos arquivos que a gente tem que mandar vai seguir o mesmo processo. Então, para o vídeo não se ficar muito longo, eu não vou terminar, mas vocês só vão seguindo essa ordem aqui, ok? Depois disso, você pode ver os seus protocolos. A gente vai em movimentação, e-social, lista, protocolos. Aqui eu posso pedir todos de uma determinada data. Tem uma travadinha aqui, pessoal, só um minutinho. Então eu estava falando que a gente pode ver o protocolo dos arquivos que eu enviei. Eu vou em movimentação, e-social, lista, protocolos. Quando eu clicar em filtro aqui, ele vai mostrar os protocolos que eu já enviei. Como eu estava fazendo o teste, mas vejam, eu tenho várias datas aqui dos protocolos que a gente enviou. Nós enviamos o 1000, o 1005, o 1010 e o 1020 de teste. Aqui vai ter salvo para você cada tabela que nós mandamos, a data, a hora, tá? Se você colocou o início da validade, o número do protocolo e a versão do aplicativo lá no ambiente do e-social que recepcionou os teus dados. Então por hoje é só, pessoal. Falamos sobre o e-social, a obrigatoriedade para igrejas que começa aqui agora no mês de julho. Então até a próxima, se Deus quiser.